Solange, minha amiga, então hoje nós conversamos com o Leandro Guissoni, que deu uma verdadeira aula para a gente aqui de inovação, de tecnologia, de modelos de negócios. Para quem já estava cansado da gente falando que esses caras só falam de 5G, só falam de conectividade, hoje tem um tema diferente, apimentado aqui, hein? Eu achei bem legal, ele levantou pontos super importantes, né? A gente fica falando de inovação, mas ele deu uma dica legal. Não basta só inovar, você tem que pensar muito, estudar muito esse mercado e aí colocar em ação a sua ideia, não é isso? Ele deu várias dicas aí ao longo desse bate-papo e fica com você aí agora. Bem-vindos a mais um Expresso Talks, um programa que faz sempre um bate-papo interessante sobre inovação e conectividade. Meu nome é Solange Calvo e hoje eu e Samir Vani, apresentadores do Expresso Talks, vamos conversar com o Leandro Guissoni. Ele tem um vasto currículo. E aí eu fiz um resumo, mas ainda assim eu vou ter que ler para vocês. Olha isso. Ele é PhD em administração, foi professor convidado na Harvard Business School e leciona na University of Virginia. É professor em cursos para altas lideranças e coordenador de MBAs na FGV. Bem-vindo, professor. Obrigado, Solange. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o Samir. Obrigado pela tua presença, Leandro. Realmente um prazer ter você conosco aqui hoje. A ideia é bater um papo sobre uma conversa que você sabe bem. Inovação, tecnologia. Vamos lá. Excelente. Eu vou começar aqui com uma pergunta com base nessa sua experiência, né? Você conhece muito bem os mercados aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Queria que você contasse para a gente quais são as principais diferenças entre esses mercados, mas em relação às oportunidades de negócio. No Brasil, pela minha visão, experiência, a gente tem o privilégio de conseguir ver o futuro digital acontecendo nos Estados Unidos e aprender com algumas experiências de lá para, então, provocar inovações nos modelos de negócios aqui no Brasil, seja para as empresas tradicionais ou propor novas startups que podem surgir a partir dos aprendizados do que já aconteceu nos Estados Unidos. Para dar um exemplo concreto para vocês, eu tive o privilégio de trabalhar com o Fred Trajano durante um tempo, no caso que publicamos em Harvard sobre a transformação digital do Magazine Luiza. Acho que foi por volta de 2017, 2018. E lá, conversando com o Fred várias vezes, eu vi claramente que ele estava aplicando vários princípios da dinâmica que ele aprendeu nos Estados Unidos, e aí, não à toa, ele se antecipou à iminente chegada da Amazon e o futuro digital, a transformação do consumidor, né? Algo que, olha, me marcou foi ele ter dito que no início dos anos 2000, mais ou menos, ele observou claramente que os varejistas lá nos Estados Unidos sofriam com a Amazon e ele visualizou um dos problemas. E o problema que ele visualizou é que os varejistas, à época, não tinham domínio tecnológico. E ele ficou com isso na cabeça. Aí ele começou a desenvolver tecnologia. Todo mundo aqui deve conhecer o Luiza Labs, né, que foi um grande gatilho para ele conseguir fazer tecnologia, que originou aplicativo, marketplace em 2016, entre várias iniciativas. E o que é interessante é que, em 2021, ele contratou algo como 400 pessoas para o Luiza Labs. Hoje tem 1.800 funcionários. Imagina isso numa empresa varejista tradicional, né? Então, eu vejo isso claramente, seja executivos de empresas tradicionais, que eles conseguem ver o futuro digital acontecendo nos Estados Unidos, como também por empreendedores, né? Por exemplo, o Groupon já estava acontecendo nos Estados Unidos, e aí um ex-aluno de Harvard pegou e olhou isso e trouxe no formato do peixe urbano no Brasil. Então, eu acho que esse é um grande benefício. Acho bem interessante a tua pergunta, Leandro, a tua resposta, perdão, porque ela me faz refletir sobre dois pontos, né? O primeiro ponto em relação até a essa diferença de tempo que nós temos com outros países, né? Vamos colocar assim de maneira mais aberta, que me faz pensar que, obviamente, você tem um lado positivo, né? De você ter alguém na frente tomando esses riscos e mostrando um pouco também do caminho que está sendo tomado pelas grandes empresas, mas tem o outro lado que é da gente não estar à frente
da tecnologia, a gente acaba sendo um seguidor dessa tecnologia. Como é que uma empresa, ela, aqui no Brasil, né, que é o nosso ambiente aqui, como é que ela pode pensar em ser inovadora? Porque eu acredito que dá para ser inovador e você não precisa necessariamente ser uma startup ou comprar uma startup para fazer isso. O que você acredita que a gente pode fazer para diminuir esse gap que nós temos? Perfeito, Samir, ótima colocação. E você está totalmente certo, né? Essa inovação, ela não precisa vir, primeiro, ela não precisa vir do desenvolvimento da tecnologia. Então eu tenho que desenvolver tecnologia, como o Magazine Luiza fez, e aí eu vou ter domínio tecnológico e me preparar para o futuro digital? Eu digo não. Você tem, na verdade, três grandes avenidas que você pode percorrer, olhando que a tecnologia ela pode ser uma alavanca para você sentir a mudança do comportamento do cliente, e por que o cliente está adotando várias outras startups que estão indo pelas beiradas, né, e não necessariamente o seu negócio. Eu observei, por exemplo, três grandes avenidas, né, o que eu chamo de build, borrow ou buy. O que significa isso? Você pode construir sua tecnologia, você pode pegar emprestado essa tecnologia, fazer colaborações com uma startup, por exemplo, ou você pode comprar no extremo, né? Se a gente for no setor de saúde, está acontecendo muita coisa legal no setor de saúde agora aqui no Brasil, né? O Fleury, por exemplo, o grupo Fleury, isso daí é público, lançou a startup que chama Saúde ID. Então, ele fez o Saúde ID, está fazendo muitas inovações dentro de casa e, ao mesmo tempo, você tem empresas colaborando com outras startups, né? Por exemplo, a Raia Drogasil colaborou com várias empresas, com o Doutor Saúde, colaborou com outras plataformas de telemedicina para testar iniciativas e inovações digitais antes de, talvez, fazer um movimento maior. É um risco muito grande desenvolver novas capacidades dentro das empresas e inovações. No Magazine Luiza deu certo porque o Fred conseguiu antever a entrada da Amazon, muita coisa. Ele começou muito lá atrás, começou no início dos anos 2000, né? E o Marketplace foi lançado em 2016, 16 anos depois que ele abriu o e-commerce próprio. Então, não é do dia para a noite, e eu acho que o fôlego que o Fred teve no Magazine Luiza, hoje o fôlego é muito menor. Então, como que você ganha agilidade? Desenvolvendo internamente, eu acho que não é o melhor dos caminhos para você escalar essas inovações. Essa é a minha visão. Acho muito interessante esse teu ponto aí, porque eu consigo extrair dois pontos interessantes daí, que é a tecnologia, que ela pode ser tanto um sinônimo da tua inovação, ela pode te matar, e aí seria interessante entender da tua visão, quando uma empresa pode começar a perceber isso, onde ela pode passar essa linha e falar, olha, a inovação ela está mais me prejudicando do que me ajudando. E aí eu posso falar tanto de inovação tecnológica, com novos elementos tecnológicos, mas também como inovação no teu formato de negócios, vamos dizer assim. Perfeito, Samir. Não é... Eu queria te dar uma resposta mais objetiva, mas o problema, sabe o que é o problema que eu tenho começado a identificar? É que as startups, elas vão comendo pelas beiradas, e aí a hora que uma empresa grande, tradicional vê, a conta virou, né? Então, vou te dar dois exemplos. Um exemplo no setor de livros. Se você olhar no setor de livros, enquanto as livrarias tradicionais no Brasil buscavam em 2014, 15, fortalecer muito a experiência nas lojas, levando cafés, eventos e várias outras atividades, veio uma startup que ninguém dava muita bola, chamada Leiturinha, que é um clube de assinatura de livros infantis, né? E ela veio totalmente pelas beiradas, ela foi fazendo a curadoria de livros infantis e tornando o processo mais conveniente para os pais. A Leiturinha faz isso para as pessoas, ela faz a curadoria e envia no livro na casa das pessoas mensalmente, num clube de assinaturas, para as crianças, né? Em 2014, ela tinha mais ou menos 1.300 assinantes, faturava ainda pouco, né, próximo de uns 300 mil reais a 400 mil reais, era o faturamento dela, com esses assinantes. Depois de 2020,
ela atingiu, sabe quanto? 200 mil assinantes. E aí a gente já está falando mais ou menos uns 40 milhões de reais de faturamento por aí, né, de vendas. Então, quando a gente olha esse rápido crescimento de empresas que nem estavam no radar das grandes, é algo que assusta. Mas se a gente olhar esse exemplo, não tem nenhuma tecnologia nova por trás da leiturinha. Qualquer livraria tradicional poderia ter feito. Tem o catálogo e, aliás, teria um domínio logístico melhor, porque tem as lojas, né, que poderiam operar como operadores logísticos, assim como o Magalu fez na transformação digital, onde as lojas se tornaram também centros de distribuição. Elas teriam mais vantagens e conseguiriam fazer isso. E aí eu pergunto, por que não fizeram? E aí, quando olharam, e eu conversei com executivos de grandes empresas, grandes livrarias nos últimos anos, e todos eles me falaram recentemente da leiturinha. Agora está no radar de todo mundo, mas agora, né, quando a gente olha, ela veio pela beirada. Olha a Cielo, né, o meu segundo exemplo, falei que eu tinha dois. A Cielo priorizava segmentos mais rentáveis, com um foco no varejo. Aí a Estônia PagSeguro, elas foram pelas beiradas, porque elas olharam os varejistas menores que estavam insatisfeitos com a Cielo e com soluções de pagamento, seja os juros da antecipação de recebíveis, seja o preço do POS, da maquininha, ou seja o atendimento e o relacionamento. E aí a Cielo, que tinha quase 55% de participação de mercado em 2015, 2016, ela passou a ter 37% em 2020, e eu vi números recentemente de 2021, aí foi para casa dos 30% de participação de mercado. Olha como essa queda foi rápida, num curto espaço de tempo, e a Estônia PagSeguro, naquele momento, não usaram tecnologias disruptivas nesse processo. Quem disruptou foi o próprio cliente, foi isso que eu vim aprendendo, né? Eu sempre olhei muito áreas de tecnologia e analytics, e aí, quando eu comecei a observar, falar, poxa, elas são muito importantes, mas elas são alavancas. Se você não tiver precisão no que você vai fazer de melhor para o seu cliente, para ganhar transparência, conveniência, ganho de tempo ou de preço, e estar mais satisfeito, não adianta aplicar essa tecnologia. E aí, as startups vieram pela beirada, e muitas delas não com tecnologias novas, né? O problema está naquela pecinha fundamental, que é a pessoa, né? É o ser humano, o dirigente da empresa, que às vezes não está colocando a empresa dele no trilho correto. O que está faltando é qualificação e visão para a liderança de maneira geral, porque o que me parece é que é mais fácil você propor ali para o status quo da empresa, olha, vamos comprar o sistema A, B ou C e vamos mudar tudo, mas acho que não é bem assim, né? Está totalmente certo, Samir. Não, não é bem assim, porque você falou do trilho, né? Eu vou para o oceano agora e fazer um exemplo. Você é uma empresa grande tradicional, você é um transatlântico, você não vai conseguir se movimentar com tanta rapidez. Em compensação, você tem várias startups que são como speedboats, aquelas botes, né, e lanchas que vão pegando e vão mudando o curso mais rapidamente e se especializando em coisas que você não faz bem para o cliente. Foi isso que eu tenho observado. E o que eu vejo, você falou do perfil dos gestores, né? O que eu vejo é a própria cultura, a forma como cultura e incentivos acontecem nas grandes empresas, muitas vezes são obstáculos a fazer inovações que funcionem verdadeiramente para o cliente. Então, o que eu acho importante? As empresas grandes precisam aprender a ter mais agilidade e uma cultura de experimentação maior. Só que às vezes é difícil acontecer isso dentro de casa. E aí, o que elas fazem? Elas fazem células de inovação independentes. Por exemplo, a ABI, né, a Ambev, ela fez a célula de inovação que é a ZX Ventures, a ZX, e lá ela deixa separado, com um nível de autonomia. Por exemplo, lá eles fizeram um modelo como o do Zé Delivery, de entregas de bebidas e várias outras inovações. Então, tende a ser uma questão de cultura. Vai ser difícil mudar a cultura da grande empresa como ela está hoje, de
estruturada em termos hierárquicos, políticos, de poder político e de incentivos. E por isso que muitas criam essas células independentes para tentar observar quais são as inovações que tendem a dar certo, e aí elas experimentam muita coisa muito rápido, e uma vez que elas identificam caminhos, elas tentam aí inovar. Então, eu acho que está muito relacionado a isso. E o segundo fator que eu gostaria de mencionar, além de cultura e incentivos, é uma questão de as empresas grandes, eu aprendi que elas tendem a ser muito centradas nelas mesmas, mais do que no cliente. Né? Se a gente olhar o GPA está tentando fazer a transformação digital, e entre erros e acertos, ele falou, o last mile é importante. E, poxa, eu tenho aqui a RAP que está vindo na minha loja, pegar produtos e entregar. Quer saber? Eu mesmo posso fazer isso, né? Aí foi lá e comprou o James Delivery, uma startup que faz algo parecido com a RAP de Curitiba. E o que aconteceu foi que, e tem na mídia relatos, à época de ex-executivos, né, do GPA, falando, vamos ser maiores que a RAP. Olha, imagina a cabeça do consumidor agora. Eu quero comprar do GPA e de empresas parceiras dele. Opa, vou usar o James Delivery. Agora eu quero comprar dos varejistas XYZ. Agora eu uso o Rappi. Agora eu quero comprar de alimentos e tal. Agora eu uso o iFood. Quantos aplicativos o consumidor precisaria ter? Né? Então, quando você olha a perspectiva do consumidor, esse movimento do GPA, com esse olhar, não foi um movimento focado no consumidor. E os gestores falavam na mídia que o GPA queria com isso era proteger os dados que eles tinham do consumidor, porque senão os dados passariam, né? Também a RAP teria conhecimento da dinâmica de mercado e tal. O resumo da ópera, não deu certo, o James Delivery e o GPA anunciou a retomada da parceria com a RAP, parceria com a iFood, parceria com o Mercado Livre. Então, o GPA, apesar de não ter uma célula de inovação, como eu citei a Ambev, que tem, entre outras empresas, o próprio Magazine Luiza, apesar de não ter uma célula autônoma de inovação, ele tentou comprar, ele viu rapidamente que não funcionou, e aí ele foi colaborando. E à medida que ele foi colaborando, ele foi mais centrado no cliente. Eu gostaria até de, pegando esse gancho do consumidor aí, citar aqui um colega acadêmico teu lá, que é o Thales Teixeira, que ele fala muito do decoupling, né? Qual a tua visão sobre esse olhar do consumidor e você ter essa característica de, vamos dizer assim, quebrar esses passos todos e saber aonde entrar nessa brincadeira? Perfeito, Samir. Olha, antes de qualquer coisa, né, o Thales é um grande amigo, parceiro também, e sócio em várias iniciativas. Ele que me recebeu na Harvard Business School em 2018 como professor visitante, e super legal, né, ver um brasileiro de destaque como ele teve em Harvard durante 10 anos lá. E lá eu vi claramente que ele estava tentando criar, e hoje é um conceito bem consolidado, essa ideia do desacoplamento, que é uma ideia de especialização, né, que eu vou comentar. E o Thales ele estava questionando muito, será que a disrupção ela vem por causa da tecnologia ou por causa do cliente, né? E aí ele começou a olhar que essas startups eram muito mais especializadas em elos das atividades do cliente, que muitas vezes não está sendo muito bem feita pelas empresas grandes. E ele falou, a especialização é muito importante, melhore muito algo para o cliente, e isso daí vai acelerar talvez mudanças no comportamento desse cliente. Então, olha o setor financeiro. O setor financeiro, isso aqui é um setor que tem mais tecnologia empregada, dados do que os grandes bancos. É um setor cheio de tecnologia. Mas como que num setor como esse vem Nubank, vem Banco Inter, vem várias outras empresas aí, agora Insurtechs, na área de seguros, e vem várias outras empresas e vão crescendo a ponto do Nubank ter feito o IPO e com um valor de mercado maior do que os bancos tradicionais, né? Como que isso é possível? E aí a resposta pode estar relacionada com o desacoplamento, que é esse conceito de decoupling. Quando a gente olha nessa ótica do conceito de desacoplamento, o Nubank, por exemplo, ele não tentou replicar o que o Itaú, o Bradesco e tal faziam,
porque ele não foi abrindo agências e fazendo tudo para o cliente em vários produtos e verticais de negócio. Não foi isso. Ele falou, ó, eu consigo oferecer o cartão mais acessível para você, independente da conta bancária. E aí, a partir disso, ele se especializou nesse elo e depois, obviamente, à medida que cresce, ele comprou a Easy Invest, e aí hoje tem o Nu Invest, que é focado em investimentos, para quando a pessoa quer investir o dinheiro e aplicar o dinheiro, entre outras iniciativas. Mas quando você olha esse exemplo no setor de bancos, você vê claramente que as empresas as fintechs, elas tentaram focar numa atividade. Por exemplo, quando o cliente quer o cartão de crédito, ou quando o cliente quer investir, por exemplo, Mutual. Mutual é uma plataforma peer-to-peer de empréstimo. Então, imagina assim, os juros cobrados pelos grandes bancos, a gente sabe que é alto, o spread bancário é alto. E aí, quando a gente olha em startups que surgiram, tipo, chama Mutual, ela oferece uma possibilidade de quem tem dinheiro sobrando para aplicar e ganhar juros, talvez aí taxas melhores do que na renda fixa aplicada nos bancos tradicionais. E para quem precisa de dinheiro emprestado, você pegar o dinheiro emprestado dessas pessoas que querem investir, né? E ela intermedia isso, e pegar esses dinheiro emprestados com juros menores, e aí pressiona o spread bancário. Então, Mutual focou numa atividade do cliente. E aí, essa é a base do conceito de desacoplamento, né? Essa quebra da jornada do cliente, e aí você tem inovações que surgem para cada atividade do cliente. Você falou de bancos, e eu queria trazer talvez o elefante aqui na sala, que é a questão do dinheiro, a questão de como você financia essa ideia, né? A gente acredita que você tem que ter bala na agulha muitas vezes, né, falando assim, para você não virar aquele foguinho de palha, né, que aparece e morre, e a concorrência é pesada. O que você podia falar para a gente em relação a esse quadro de empresas que estão baseadas no Brasil e que estão pensando num formato de negócio desse, onde você tem que passar por essa época mais complicada até depois você virar uma empresa, vamos dizer assim, mais frutífera lá na frente? Perfeito, Samir. Ótima reflexão que você está trazendo, me remeteu à Amazon, que passou uns 7 anos operando no vermelho, e muitos analistas e investidores questionando o modelo dela. E aí, quando ela fez a AWS, falou: vou fazer tecnologia para os meus sellers, já que eu fiz o marketplace, os outros varejistas, né, que estão plugados precisam de tecnologia e eu tenho domínio tecnológico, vou fazer tecnologia. Muita gente questionava, falou: mas peraí, isso é uma empresa de varejo. O que você está fazendo, né, Amazon? Isso no início dos 2000. E hoje a AWS é o grande responsável, em grande parte, pela lucratividade atingida pela Amazon. Então, o futuro ele é bastante incerto sobre o que vai fazer a empresa atingir o nível de monetização. Mas o que eu costumo falar é o seguinte: no começo, a startup ou empresas que passam por captações primárias com fundos e tal, ela não precisa dar lucro, ela precisa fazer algo melhor para alguém. Então, e isso fica evidente através de que métrica? Através de métricas do tipo aquisição de clientes, retenção de clientes. Só que o problema é que ela precisa gastar, no começo, uma grande quantia de dinheiro para adquirir esses clientes. Netshoes não conseguiu sair do vermelho, aí foi comprada pela Magazine Luiza, e aí, publicamente, o Magazine Luiza falou que a empresa atingiu, ano passado, se não me engano, no terceiro trimestre, se eu não me engano, atingiu lucro pela primeira vez na história, em 20 anos. E Netshoes, vamos lembrar que foi um dos maiores anunciantes Google e Facebook na América Latina. Isso era o tanto que ela gastava para adquirir um cliente, por exemplo, fazendo aqueles banners, Facebook, Google, entre outras atividades de aquisição de clientes, porque o e-commerce é transacional e ele traz a transparência de preço. Então, é muito difícil fechar essa conta. A Amazon, ela conseguiu. Então, não tem uma fórmula exata, né? Você vê empresas hoje, Netflix, eu questiono bastante, normalmente, o Netflix, em termos do fluxo de caixa negativo. É um trade-off muito grande. Netflix fez uma baita inovação, né? Conseguiu superar a Blockbuster à época, como distribuidor de conteúdo, fez o streaming, usou os dados
para produzir conteúdo próprio. E aí todo mundo falava, como que Netflix vai conseguir fazer isso? Ele mudou o modelo de negócios para produzir conteúdo e ele ganhou velocidade porque ele tinha dados das preferências dos clientes. Então ele ganhou um conhecimento que a indústria de produção de conteúdo demorou anos para conhecer e não foi por meio de dados como o Netflix tinha. Então, o Netflix foi uma inovação muito boa para o cliente, só que do ponto de vista do modelo de negócios dele, ele tem um ingrediente que faz com que os clientes fiquem na plataforma. O Netflix tem que produzir conteúdos muito bons, só que para você produzir conteúdo, imagina que eu tenho um irmão que trabalha, né, nessa área e faz produções, inclusive, do Netflix. Imagina que você faz uma produção hoje, você gasta bastante hoje para fazer e você vai amortizar por uns 4 anos esse valor gasto, esses milhões gastos, para daí daqui 4 anos ela sair e você conseguir reter usuários e tudo mais. Então, qual é a consequência disso? Tem períodos que ela lucra, mas predominantemente o fluxo de caixa dela é negativo, porque por causa desse custo da produção, né? E uma curiosidade, quando ela parou de produzir conteúdo, numa parte da pandemia, né, que desacelerou bastante a produção de conteúdo, ela atingiu um fluxo de caixa positivo, né? Acho que foi em 2020, se eu não me engano, porque ela gastou menos com produção de conteúdo próprio, por causa do isolamento social, né? E aí conseguiu um fluxo de caixa positivo. Só que qual foi a consequência disso? Um pouquinho depois, ela conseguiu crescer menos do que o previsto do número de usuários, ela teve desafios de retenção. Então, é um modelo de negócios muito dependente dessa engrenagem. Como que você rompe essa engrenagem? Você produz menos conteúdo, seu fluxo de caixa fica positivo, mas lá na frente você perde assinantes ou não captura tanto porque a concorrência está bem pesada em streaming. Você tem outros players, como a Amazon, que não é a essência do modelo de negócio dela ser um streaming, e aí cobra preços mais baixos. E aí? O que você faz? Então, o Netflix está num desafio de encontrar formas de monetização. E isso é natural nesse ciclo das empresas fintechs. Em algum momento, elas vão ser cobradas pela monetização e, muito provavelmente, o que vai ajudar com que elas monetizem o negócio não é o modelo de negócios inicial que ela surgiu. E elas vão ter que ter ousadia para mudar o modelo de negócios e identificar rapidamente fontes de monetização, uma vez que elas se tornaram gigantes. Adorei a tua resposta. No final das contas, uma última pergunta seria: existe uma agenda obrigatória para inovar nas empresas? Perfeito, Solange. Olha, existe, a meu ver, a necessidade das empresas fazerem muitas e muitas experimentações que podem levar à inovação, né? Então, o processo de inovação hoje, num ambiente tão incerto que a gente vive em vários setores, ele passa pela experimentação mais do que o planejamento de longo prazo, tá? Então, eu acho que isso daí as empresas têm que tentar falar, quantos experimentos foram feitos neste último mês, neste último ano, neste trimestre, e desses, quantos que eu acredito que tem potencial para eu talvez escalar e virar potencialmente no futuro uma inovação. Então, eu acho que começa por aí, e isso daí eu acho que as empresas deveriam exercitar mais, ao meu ver, no Brasil, e de maneira mais estruturada, porque tem uma metodologia por trás. E onde você começa? O que você pode fazer amanhã diferente? Você pode olhar o seu cliente, como a gente falou bastante aqui no programa, olha o seu cliente, olha as atividades que ele faz, nos diversos momentos da sua jornada, olhe que atividades criam valor ou destroem valor para o cliente, porque ele não é o mal necessário, né, para ele conseguir obter o que ele precisa e tal, e tenta ver quais atividades que os clientes estão mais insatisfeitos. Em cima delas, tente fazer inovações. É assim que eu, Thales Teixeira, também a gente trabalha com várias empresas, ajudando que elas encontrem, sejam precisas, cirúrgicas, porque no fim do dia, chegou um paciente, você é um médico, você não vai operar o paciente, abrir ele inteiro para detectar o problema e corrigir. Você tem que ser cirúrgico, preciso, e as grandes empresas hoje precisam de mais precisão, só que muitas delas continuam abrindo o paciente todo. Eu só quero agradecer, na verdade, o Leandro, pela verdadeira aula aí que você deu para a gente hoje aqui. Espero que todo mundo goste. Eu aprendi bastante e acho que fica acima de tudo essa lição, né, de conhecer o teu negócio
bem. Ter um foco sem parar no seu cliente e naquilo que você sabe fazer. Então, eu acho que dessa maneira eu conseguiria talvez resumir um pouquinho do que você compartilhou com a gente aqui. E mais uma vez, Leandro, muito obrigado. Espero ter você aqui com a gente outras inúmeras vezes para a gente poder falar mais, né? Acho que a gente sempre sai com esse gostinho de que faltou um pouquinho, mas quem sabe no futuro a gente consiga complementar. Perfeito, Samir. Uma honra estar aqui com você, com a Solange. Olha, fizeram perguntas e conduziram de uma maneira muito apimentaram bastante a nossa conversa e adorei as perguntas. Tenho acompanhado outras entrevistas no canal também. Parabéns pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora e convidá-los para assistir ao próximo Espresso Talks. Até lá!